Boa noite, alunos. Reiniciando aqui então, né, o nosso ciclo de videoaulas. Agora, para fecharmos aí a parte de sistema muscular, vamos recapitular alguns conceitos da videoaula passada e mostrar a parte anatômica mais prática, né, dos músculos, a localização e a função de cada um deles, tá bom? Então, como nós já vimos anteriormente, o sistema muscular vai ter várias funções para o corpo, né? Que nós já falamos na aula passada. E aí, dentre elas, nós temos a questão da estabilização do corpo, né? O que nós chamamos aí de equilíbrio estático. É muito importante para a produção de movimentos. Então, a base mecânica, a produção de movimentos, ela vai estar ligada tanto à parte muscular como à parte óssea e também às articulações. A base mecânica, né, o trabalho mecânico, ele produz calor e essa produção de calor ela vai ser muito importante para fazer a manutenção da temperatura corporal. É importante também a parte de sustentação, preenchimento do corpo e também auxilia nos processos aí de movimentação de substâncias, né? Ou seja, esse auxílio na questão dos fluxos sanguíneos. Mais um aqui, mais uma imagem também interessante, né? Até um pouco mais esquemática né, do que também nós já comentamos anteriormente, que seria a estrutura do músculo, né? Então, o músculo propriamente dito, ele vai ser formado por essas fibras musculares que são altamente especializadas, tá? E elas são especializadas para produzir movimento de contração e de relaxamento, tá? Então nós vimos aqui, ó, que a musculatura ela vai estar ligada aos ossos através desses ramos aqui, ó, de tecido conjuntivo fibroso, chamado de tendão, tá? Que seria esse prolongamento aqui da fáscia muscular, tá? Fazendo interface com a parte do periósteo, né? Que é essa membrana que protege os ossos, tá? Então, essa região aqui, ó, que vocês estão vendo, seria uma representação esquemática, tá? Do músculo. Bom, cada músculo só um minutinho que eu... Sim. Então, retornando aqui, então cada músculo, né, cada ventre muscular vai ser formado por essas regiões aqui, ó, que nós chamamos de feixes, tá? Feixes musculares, tá? Então, essas regiões aqui, ó. Cada feixe muscular, ele vai ser formado por um conjunto de fibras musculares, tá? Que são também chamadas de miofibrilas. E cada miofibrila dessa vai ser formada por esses comprimentos aqui, ó, de espessura menor, chamada de microfibrilas, tá? Que são formadas pelos componentes proteicos de miosina e actina, né? Que se deslizam uma em cima da outra, produzindo o movimento, tá? Dos movimentos que podem ser produzidos pela musculatura, nós temos de dois tipos, que também já vimos isso, os voluntários e os involuntários. E tanto o movimento involuntário, né, que é um movimento que não depende da minha vontade, como o movimento voluntário, que é um movimento que depende da minha vontade, ambos precisam de energia, precisam da moeda energética, né, do ATP, para que eu consiga produzir o movimento. Com relação aos tendões, que seriam essas estruturas esbranquiçadas aqui, ó, que vocês estão vendo aqui nesse esquema anatômico, né, que são aqui os músculos flexores aqui dos dedos, tá? Então, os tendões vão ser essas fitas, né, essas redes de tecido conjuntivo que vai permitir que eu consiga ter a ligação da minha musculatura com o meu osso, tá? E aí, através de cartilagens e também
através da pele, tá? Normalmente elas têm essa coloração mais esbranquiçada, que vocês estão vendo aqui, tá? Elas são bastante resistentes, flexíveis, e elas não se contraem, tá? No movimento. Mas elas são importantes porque elas ligam os músculos aos ossos. Bom, aqui nós temos os vários tipos de feixes, né? De disposição dos feixes musculares, e aí formando, tá? Toda essa musculatura que preenche o nosso corpo e que sustenta, que dá forma, né? Porque a proteína, ela é uma biomolécula importante porque ela dá forma, né? Ao nosso corpo. Então nós temos aqui, por exemplo, aqui, ó, feixes de fibras musculares circulares, por exemplo, os orbitais aqui dos olhos, tá? Nós temos aqui, por exemplo, essa parte aqui, ó, omoioide, que eu tenho dois ventres, tá vendo? Um ventre muscular aqui e um ventre muscular aqui, que é chamado de digástrico. Por exemplo, a musculatura aqui do deltoide, tá? Que a gente chama isso aqui de multipeniforme, porque é em forma de pena. Eu também tenho, por exemplo, aqui, ó, feixes convergentes, aqui a parte do peitoral maior. Eu tenho também aqui, ó, a parte do reto abdominal, que são essas linhas paralelas, né? Esses feixes de fibras paralelas à parte média, né? Eu também tenho aqui, ó, interseções, a parte branquinha aqui, ó, são as interseções tendíneas, né? Que são os tendões. Nós temos também os feixes paralelos, tá? A parte aqui do sartório, que é essa parte aqui, ó, da parte interna da coxa. A parte do fêmur, tá? Ele é um tipo de musculatura peniforme. O reto femoral. Essa parte aqui, ó, da musculatura do oblíquo, onde eu tenho também aqui, ó, com as aponeuroses, que também são esses feixes, essas lâminas de tecido cartilaginoso aqui, ó, que é a musculatura plana. Nós temos aqui a semipeniforme, que é essa região aqui, ó, do músculo extensor aqui dos dedos, tá? Então, essa parte aqui também, ó, do bíceps braquial, que seria no formato fusiforme, tá? Aí vocês percebam que tem uma origem e duas inserções aqui, ó, por isso que o nome é bíceps. Nós já vimos isso também na aula passada. Bom, outros aqui exemplos de músculos importantes. Então nós temos aqui, ó, essa região aqui da clavícula, que é o esternocleidomastoide. Nós temos aqui o trapézio, o reto abdominal, essa parte aqui, ó, que é o serrátil anterior, o oblíquo, a parte aqui dorsal, né? O glúteo médio, essas regiões aqui, ó, nessa parte aqui do fêmur, eu tenho o vaso lateral, vaso medial, a parte fibular, o sóleo, que seria essa musculatura aqui, ó, da panturrilha, o grácil, nessa parte aqui, ó, do extensor aqui dos dedos, o sartório, que é essa região aqui mais inguinal, o braquial, braquirraquidial, bíceps deltoide. Normalmente as vacinas intramusculares são aplicadas nessa região aqui, né, do deltoide ou do glúteo. Então aqui nós temos aqui um esquema bem detalhado com toda a musculatura referente aí à parte ventral, a parte aqui também, a gente vai ver também alguns músculos também da face. Aqui atrás nós temos aqui os músculos occipitais, aqui atrás da cabeça. Essa parte aqui, ó, do deltoide, do tríceps, que a gente vai ter 3 inserções. O trapézio, o grande oblíquo aqui do abdômen, o grande glúteo. O bíceps aqui, ó, femoral, o gastrocnêmio, né, interno e externo, que são esses músculos aqui da panturrilha. Essa parte branca aqui, ó, do tendão de Aquiles. Na musculatura aqui da face, né, nós temos aqui o frontal, que nessa região aqui, ó, aqui da cabeça, o temporal, a região orbicular dos olhos, o masseter, que é essa musculatura aqui, ó, da região da mandíbula, né, que faz a gente conseguir ter esse movimento de abrir e fechar a boca. Essa região aqui, ó, do pescoço, o esternocleidomastoide. E aí, do grupo muscular da cabeça e do pescoço, a gente vai ter mais de 30 pequenos músculos que ajudam nesse processo de
expressão, né, de movimentação aqui da face, então as expressões de dor, de alegria, de sofrimento. Então esses sentimentos, eles são exprimidos pela musculatura da face, tá? Também são importantes para a movimentação dos maxilares, para manter a minha cabeça sempre erguida, tá bom? Nessa parte aqui, ó, do frontal, é onde eu tenho a musculatura importante para a parte da mastigação, tá? De morder o alimento, o masseter que movimenta as mandíbulas e o esternocleidomastóide, tá? Porque tem ligação com o externo e com a clavícula e com essa parte aqui do mastóide, aqui da caixa craniana, que é importante para esse processo aqui, ó, de movimentação da minha cabeça, inclinar minha cabeça para frente e para trás, tá? Dessa parte aqui do grande dorsal, né, da parte dorsal, nós temos aqui a musculatura da grande dorsal, eu tenho o acrômio, aqui que é a que a gente viu aqui na parte dos acidentes ósseos, essa musculatura aqui, ó, das costas, ó, romboide menor, romboide maior, a musculatura aqui, ó, do trapézio, né, que é essa região aqui, né, quando a gente aperta aqui, a parte do deltoide, que é essa parte aqui do ombro, aqui perto aqui também da escápula, essa face aqui, ó, infraespinhal, essa parte aqui, ó, da cabeça longa do tríceps, a musculatura supraespinhal, o músculo levantador da escápula, a parte aqui do esplênio da cabeça, que é essa região aqui, né, do pescoço, musculatura semiespinhosa da cabeça. Então, dessa parte da musculatura, né, que tem relação com essa parte do torácica e abdominal, né, tórax e abdômen, eles são importantes porque eles permitem a questão da respiração, né, da inspiração e da expiração, que são componentes importantes da ventilação pulmonar. Eles impedem que o corpo se curve, né, que ceda o próprio peso, entre outros movimentos importantes, né, para quem faz movimentos de hipertrofia na academia, por exemplo, né, atividade física para estimulação e hipertrofia desses músculos aqui, dessa parte do tórax do abdômen, tá? Então, da parte do peitoral do deltoide, eles são importantes para que eu consiga levantar peso, que eu consiga carregar peso, é muito importante a ação dessa musculatura. A parte da musculatura intercostal, ela vai ser importante porque elas ajudam, junto com uma musculatura importante nessa região, que é o diafragma, tá? Que fica abaixo dos pulmões, direito e esquerdo, importantes para o aumento ou a diminuição do volume do pulmão, para que eu tenha o preenchimento de oxigênio, depois liberação de oxigênio no processo de inspiração, tá? E os oblíquos são aqueles músculos sinergéticos, né, que estabilizam, né, para que eu também consiga ter movimento de inclinação do meu tórax, tá? O meu oblíquo, tá? Esse movimento aqui, ó, e para frente e para trás do meu tórax. Na parte dos membros superiores, tá? Os braços, nós temos aqui, ó, a musculatura abdutora do polegar, a extensora curta do polegar e longa do polegar, tá? Eu tenho muitos tendões nessa região aqui dos dedos, né, das falanges, nessa parte aqui dos metacárpios. Eu também tenho essa musculatura extensora radial do carpo, longo do carpo, curto do carpo, a parte também ligada à parte da una e do rádio, então da una carpal, né, do extensor do unar do carpo, que são importantes para esses processos de extensão e flexão dos dedos, né, dos punhos, também é muito importante. O extensor também. E aí, esses músculos, por exemplo, do bíceps, são importantes, né, porque são ossos que estão ligados à omoplata, o rádio, importante para a contração do braço, para eu conseguir fazer esses movimentos de alavanca, né. O oponente do polegar, ele permite o movimento dos polegares, né? E também utiliza os músculos do antebraço, da mão e dos curto-adutores, que são importantes para esse movimento aqui, ó, para fora, né? Dos polegares, eu também tenho aqui, ó, dos flexores dos dedos. Na parte dos membros inferiores, né, que seriam as pernas, eu tenho aqui, ó, a fáscia lata, que é o extensor aqui, ó, próximo a essa musculatura aqui do fêmur.
o sartório, que é essa musculatura aqui, ó, interna aqui, ó, da perna. A parte aqui, ó, vasolateral. O músculo reto femoral, que é esse aqui, ó, aqui do fêmur. Importante para o processo de movimento extensor, né, da perna. O vasto medial. Aí eu também tenho os ligamentos patelares, né, que a gente vai ver que isso é importante para o processo articular aqui do joelho. Essa parte aqui da cabeça lateral do gastrocnêmio. A parte também do músculo fibular longo, o extensor dos dedos, o tendão do quadríceps e o músculo vasolateral, né, o vaso medial e o vasto lateral. Então, esses músculos dos membros inferiores, eles são considerados os músculos mais fortes, tá, do nosso corpo. A gente também consegue se manter em pé em equilíbrio por conta dessa musculatura, tá? Então, o sartório ou costureiro também, né, outro nome da literatura, vai ser esse músculo mais longo do corpo. Ele se contrai, permite que a perna se dobre, que eu consiga girar, tá, a minha perna aqui, lá naquela articulação do quadril, que a gente vai ver isso, tá? A parte dos flexores dorsais do pé também são importantes para eu levantar meus dedos do pé. O tendão de Aquiles, ele é importante porque ele vai inserir, tá, o músculo aqui na parte do calcâneo e também vai dar movimentação para os pés. A parte do musculatura sólida, plantar e delgada e o gastrocnêmio são esses músculos flexores importantes plantares, que vão ser importantes, por exemplo, quando a bailarina precisa ficar na ponta dos pés, por exemplo, ela vai recrutar o sólio plantar e o gastrocnêmio para poder conseguir fazer esses movimentos flexores plantares. Da musculatura lisa também nós vimos, né, que são musculaturas de contração lenta e voluntária, né, é muita musculatura referente aos movimentos peristálticos, fusiforme, né, o tipo da estrutura do músculo liso, sem estrias. Então, os músculos lisos, nós já vimos anteriormente, têm contração voluntária. Eles normalmente estão localizados nessas estruturas ocas, ou seja, nas nossas vísceras, estômago, bexiga, útero, intestino, além da pele, dos vasos sanguíneos. A sua função é dar movimento a esses órgãos internos, né, esses movimentos peristálticos, de vasoconstrição também, de vasodilatação dos vasos, né? A parte da musculatura cardíaca, ela é estriada, vocês percebam que elas também têm estrias, né? O miocárdio é importante no processo de bombeamento do sangue, né? Encaminhamento do fluxo sanguíneo, também chamado de miocárdio. Então, são musculatura de contração involuntária, estão presentes no coração, que é o miocárdio, que é o músculo do coração. São importantes, eles também são de contração forte, ritmada, contínua, porque ele é importante para o processo de batimento cardíaco, né, sístole e diástole. A musculatura estriada esquelética, ou seja, a musculatura que está ligada aos ossos pelos tendões, formada por esses feixes de fibras musculares, onde eu tenho polinúcleos, multinúcleos, eu tenho também estriação, tá? Eles têm bastante núcleo porque é um tipo de musculatura muito recrutada para o movimento, então eu preciso ter muita energia dessa musculatura para que eu tenha movimento, tá? Então são músculos de contração voluntária, ou seja, eu preciso pensar, sou eu que controlo o movimento, né, que eu recruto a musculatura para ter movimento. Eles normalmente são recrutados, né, eles são conectados para o recrutamento do movimento através das cartilagens, então eles se conectam aos ossos, são importantes para o processo de contração muscular, né? Permissão do movimento da base mecânica, das posições do corpo, tá? Além de também de estabilizar as articulações do nosso organismo, tá? A contração muscular também nós já vimos na aula passada. Ela vai se referir sempre ao deslizamento das fibras de miosina e actina presentes lá nas células musculares, naquelas unidades formadoras, precursoras, que são os sarcômeros, e aí vão produzir e permitir o movimento do corpo. Essas fibras são formadas de proteínas contráteis, e aí a gente já viu isso, que esses filamentos, né, ao longo da fibra formam os sarcômeros que estão dentro das células musculares, tá? O sarcômero vai ser essa unidade funcional da contração muscular, tá? E aí a contração muscular, para que ela ocorra,
ela precisa de 3 elementos principais, 3 elementos básicos. Primeiro, a questão do estímulo do neurônio motor, né? Ou seja, a formação dessas placas motoras, a inserção dessas fibras nervosas dentro da musculatura, né? Outra coisa importante, eu preciso dessas fibras contráteis, da miosina e da actina. E eu também preciso de energia, eu preciso de ATP para que eu tenha contração muscular, tá? E aí, novamente falando, né, como é que ocorre a contração muscular? Então, primeiro o cérebro ele vai enviar um sinal, tá, através do sistema nervoso, para o neurônio que nós chamamos de neurônio motor, que vai estar em contato direto com as minhas fibras musculares, tá? Quando vai chegando cada vez mais próximo, né, da superfície dessa fibra, o axônio, que é essa parte onde tem a baía de mielina, que seria o corpinho do neurônio, ele se dilata e aí eu tenho a formação do que nós chamamos de placa motora, tá? E aí esses nervos motores vão se conectar a essa musculatura através dessas placas, tá? E aqui, ó, tá vendo, ó, essa parte azulzinha aqui dilatada são essas placas motoras que são formadas pelo neurônio, né? Pelo neurônio motor e se dilata. E aí, quando eu tenho, né, contração muscular, eu posso ter, dentro desse processo bioquímico que nós vimos, ele pode ter de dois momentos. Ou uma contração isométrica ou uma contração isotônica, tá? A contração isométrica, ela vai ser quando o músculo se contrai, só que ele não encurta o seu tamanho, tá? Então, por exemplo, quando eu quero manter a minha postura, o meu corpo está em um tipo de forma chamada de contração isométrica. A contração isotônica, eu preciso do encurtamento do meu músculo, tá? E aí sim eu consigo produzir movimento, no caso do movimento dos meus membros inferiores ou também dos meus membros superiores, tá? Então, mais um esqueminha para vocês aqui, com relação à contração e o tecido muscular. Então, eu tenho lá as estrias que são provenientes da superposição dessas miofibrilas, tá? E aí eu tenho contração rápida, forte e voluntária. Essa contração voluntária, né, da musculatura esquelética pode ser uma voluntária descontínua. A maior parte do nosso corpo produz esse tipo de movimento, que é o movimento do estriado esquelético, tá? Eu também tenho a contração da minha musculatura lisa, que é uma contração lenta, fraca e involuntária. Ela vai ser encontrada nos meus órgãos internos, como útero, intestino, parede dos vasos sanguíneos. Ela vai ser responsável pelo peristaltismo, pelas contrações do parto e pela regulação da pressão sanguínea, tá? E eu também tenho meu tecido muscular referente à parte do músculo estriado cardíaco, que é encontrado no miocárdio, que é o músculo do coração, que é o tipo de contração involuntária contínua, rápida, forte e involuntária. Então, gente, então essa seria a nossa, né, última videoaula sobre a parte locomotora muscular ligada à esquelética. Então, na próxima aula, fecharemos a parte de articulações. Um beijo, fiquem bem e boa noite.